ter uma agência BTL é tão estratégico quanto ter uma agência TL. Tá aí o case de Beats, né, pra Gaga. A gente fez uma mansão para os fãs. Como que vocês enxergam esse contexto assim de ter uma agência hoje no Brasil? Ninguém sobe um pico, ninguém escala um pico sem a ajuda de um Sherpa. Fala pessoal do Promovil, tá começando Na Escuta, o seu podcast de Brand Experience Live Marketing. Estamos aqui no estúdio da Maxi Áudio Luz Imagem, que é parceira do projeto Na Escuta e também pode ser parceira do seu projeto. Para conferir o portfólio e os serviços da Maxi, vai estar tudo no link aqui na descrição. Hoje o episódio é especial para falar do aniversário de uma agência que tem conquistado e feito muito sucesso aí no mercado. Eu tô aqui com o Edinho e o João da Sherpa 42. Vamos falar aí de muitas coisas bacanas, agências, né? Conhecer um pouquinho da história da agência. Tô muito feliz por receber vocês aqui hoje. Obrigado, Cindy. Obrigado pelo convite. Agora a primeira vez presencial, né? A Sim. Primeira vez que eu participei foi remota. Eu estava no interior de Minas, num momento ali da vida. Mas obrigado pelo convite, um momento super especial para a gente. 10 anos empreendendo não é fácil, né? Principalmente no nosso mercado, que tem muita coisa boa e as pessoas enxergam como sendo uma vida de novela, que na realidade não tem nada disso, é muito difícil, mas muito feliz de celebrar 10 anos com tantos parceiros, amigos e colaboradores que passaram e que estão lá dentro hoje construindo a história da Sherpa. Muito feliz, obrigado. Pô, agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, né? Adoramos estar aqui, compartilhar um pouco da nossa história, da nossa experiência e das perspectivas que a gente tem aí pro futuro. Dobradinha já de Sherpa, né? Vocês estiveram aí na rodada, eu chamo de rodada experimental, né? Que foi sobre o Prêmio Live de 2023. De lá pra cá, muita coisa mudou também, né? Mas eu acho que é sempre legal relembrar a história e vocês contarem um pouquinho do background de vocês também pros nossos espectadores. Vamos começar com o Edinho, né? Que fundou a Sherpa. Edinho, conta a história, teu background, da sua profissão inicial, né? Eu vou tentar não me alongar. Isso. Eu costumo falar um pouquinho, mas... Vou te beliscando aqui. Você vai me beliscando, por favor. Bem, o primeiro ponto, eu sou advogado. Essa faz parte da minha história, então eu sou formado em Direito, advoguei algum tempo na minha vida. E no momento, minha esposa é profissional do mercado, é uma grande executiva hoje do mercado de marketing. E ela recebeu uma proposta para mudar para São Paulo e eu não tinha o que fazer. Eu falei que eu acompanharia, acreditava muito no futuro dela. Pensei em abrir quiosque de empada, um monte de outras frentes, né? Aquela época era moda, então... entendi. Pensei, já tinha uma cabeça empreendedora, tinha meu próprio escritório em Belo Horizonte, mas que isso não seria um impeditivo para que ela pudesse seguir a vida dela profissional, que era muito promissora. Até que eu encontrei um menino muito louco, que já passou por aqui também, que é o Bernardo Dinardi, quando ele me fez a proposta de vir para São Paulo, representando na época a Tempero Mídia, e eu aceitei, né, sem saber o que eu tinha que vender, nada disso. Acabou que a gente construiu uma trajetória linda de 4 anos e meio, até que teve um outro louco, que na época era um cliente, que é o Bernardo Spielmann. Sou muito grato a ele, que um dia num evento ele me cutucou e falou: cara, você não é sócio da agência? Eu falei: não. Ele falou: como assim você não é sócio? Sempre imaginei, por que você não abre a sua? Você tem uma cabeça empreendedora, você é uma pessoa do bem. Eu falei: não é tão fácil abrir uma agência, mas se eu abrir uma agência, me contrata? Aí ele falou: cara, eu contrato você, a maneira como você cuida e etc. E aí, 3 meses, abri a Sherpa, que tem esse nome, principalmente acho que toda empresa ela começa por cima quando a gente tem que ter uma cultura e um valor muito bem definido, né? E também uma missão, né? O primeiro ponto eram os valores, que eu acho que é muito um valor de parceria. A gente sempre atuou muito frente, muito parceiro dos nossos clientes, né? É uma parceria, uma lealdade que você tem que ter, uma transparência. Isso não só na vida pessoal, mas também no aspecto profissional e de negócio. E acho que esses valores nos conduziram até esse momento para chegar aqui e celebrar esses 10 anos, mas também uma cultura de não abandonar um ao outro, não desistir, ser persistente. É uma coisa muito difícil, uma cultura de muita colaboração entre as pessoas, então, e principalmente um aspecto pessoal.
não é a empresa, quem constrói tudo isso são pessoas. Isso sempre foi um viés muito importante para mim. Eu sou uma pessoa muito humana, eu me preocupo muito mais com as pessoas do que realmente com o projeto, a missão, o que você tem, e a missão que naquele momento eu queria muito ser uma agência criativa que trouxesse soluções diferentes, que trouxesse experiências que fossem realmente significativas, que conectassem essas marcas ao consumidor-alvo. Então, eu percebia e passava por muitas agências que eram executoras, as ideias vinham do cliente, eu falei, como que a gente inverte essa lógica também? Então, foi quando eu comecei, em 2015, eu e um designer, e começamos pequenininho, 1 ano e meio a gente já estava com um projeto de verão, de Heineken, que foi ali foi onde realmente colocou a Sherpa em um ponto de destaque no mercado, onde a gente foi amplamente reconhecido com o prêmio de agência do ano pela Ampro, com o Rock in Rio, que também é um projeto maravilhoso, que dá muita visibilidade para as agências, porque é um projeto super complexo. Ninguém imagina que para executar um Rock in Rio, né, quem vê ali os 7 dias, e né, puxando um pouquinho quando as pessoas acham de vídeo de novela, pô, sua vida é em festa, né? Você tá em todos os grandes festivais, você tá nos melhores, você tem acesso a tudo, mas ninguém sabe que aquele projeto ele começou 8 meses antes, com idas e vindas até a versão 25, 30 daquele projeto, para você chegar no final, e ainda mais com uma operação super complexa que envolve aí mais de 200 colaboradores em todas as frentes, diretos e indiretos, para oferecer uma experiência realmente que seja significativa e que a marca ela saia de lá melhor posicionada do que quando ela entrou. Então, muito feliz com 10 anos, né? Ter pessoas ao lado, eu eu sou uma formiguinha dentro desse formigueiro, porque eles é quem constrói. O que eu puder colaborar e dar tranquilidade e segurança para que eles façam melhor, esse é só o meu papel. Eu não sou criativo, inclusive tenho ideias péssimas, como diz a Mari. Sério mesmo? Mas hoje aprendi muito sobre operação, que é onde eu posso contribuir, mas quem fazem são eles, são os Sherpas, aqueles que passaram, né, que eu tenho um carinho imenso, um agradecimento imenso, como aqueles que estão hoje lá dentro de casa, hoje entre diretos fixos e os que estão alocados por projeto, a gente tem mais de 80 pessoas, então todos eles constroem sob a liderança do João, que também foi uma surpresa e um presente para mim, um momento muito complicado entre aspas, porque era uma realização de um sonho, quando eu fui quando eu assumi o Cruzeiro ali em 2020, como CMO inicialmente, depois como vice-presidente, no momento mais difícil da história do clube. Sim. Então, estava iniciando a pandemia. A pandemia começou em março, isso aconteceu em junho. Era o pior momento da agência, porque pandemia, não só para nós, mas abalou o mercado como um todo. Para o mundo inteiro, foi terrível. E naquele momento eu também precisei dividir a minha atenção, mas eu acho que todos os valores, as pessoas que estavam ali ao meu lado naquele momento também foram super solidárias. Foi quando eu passei o pior momento da minha vida, que foi, né, sendo muito humano, ter que, de uma certa forma, demitir pessoas, profissionais do nosso mercado que não tinham perspectiva de talvez conseguir um novo emprego, que talvez não tinham uma visão empreendedora para fazer alguma outra coisa. Bem, aquilo ali para mim foi terrível, não gosto nem de me alongar, mas tive parceiros incríveis, super solidários, onde todos nós nos juntamos, né? E eu passava somente uma orientação e passava para o time, decidam como fazer, como querem fazer. Hoje a nossa possibilidade é de X tempo para segurar, e todos foram solidários e todo mundo foi abrindo mão um pouquinho para que a gente permanecesse com o máximo de pessoas possíveis, né? Papai do Céu recompensou muito, porque apesar de ter sido anos de prejuízo e etc., conseguimos colocar muitas coisas legais, também por uma questão de cultura nossa e metodologia de projetos, que é sempre em busca de tendência. A gente percebeu naquele momento que a Europa e os Estados Unidos estavam 3, 4 meses na frente. Então a gente trazia umas tendências lá de fora para cá, no momento super adequado, lógico que com todo o cuidado
que era necessário pela questão sanitária naquele momento e pela saúde das pessoas, mas tivemos bons anos, bons projetos na rua, conseguimos executar, talvez, posso dizer, uma das poucas que conseguiu executar todos os perfis de projeto naquele momento. Sim. Drive-in, drive-thru, mesa compartilhada até 6 pessoas, lives. Então, a gente conseguiu promover todo o perfil de projeto naquele momento, muito com esse olhar de tendência e com esse time que foi também incansável. E aí, a partir, né, da retomada, eu mais distante, também com um grande problema para resolver e que também deu certo, a gente voltou ao Rock in Rio, né? Tivemos a felicidade daquele ano de 22, 4 marcas, o João estava no movimento, eu falei, preciso de você, não estou aqui no dia a dia, preciso de alguém, e tratamos o Rock in Rio naquele momento como uma nova unidade de negócio, porque 4 marcas, então se a gente somar os colaboradores diretos e indiretos, eram mais de 1.000 pessoas, 4 marcas super relevantes para o mercado, em uma retomada que todos estavam super afoitos para sair, para curtir um festival, e precisava de uma pessoa com um olhar e a experiência de Rock in Rio, que o João já tinha desde 2011 ali com o Heineken, ele também estava num momento de transição, eu não vou falar nem de carreira, mas uma transição de vida, numa dúvida, e aí convidei ele para cuidar dessa unidade de negócio, e acabou que deu tão certo. Eu falei, vem assumir, vem ser o líder da Sherpa, me deixa um pouco mais livre para eu empreender em outras frentes, terminar de resolver esse problema aqui. E hoje eu tenho pessoas muito melhores do que eu para conduzir. Hoje eu estou muito mais na estratégia, olhando por uma expansão da Sherpa. Que legal. E você, João? Tua história e como que vocês se conheceram, se me permitem a pergunta? Imaginei. Os dois gostam muito de trabalhar, né? Acreditam muito. Acho que ele trouxe do alicerce, né, das pessoas. Então, eu venho do mundo corporativo, né? Eu venho de quase 15 anos aí trabalhando em varejo, em cervejaria, em indústria alimentícia, né? Anos de Heineken aí e PepsiCo. Como a gente se conheceu, acho que foi através do trabalho. Acho que esse Bernardo Spielmann que ele comentou, que é uma pessoa muito querida, que a gente leva para a vida, era meu gestor na época, né? Então, essa ponte foi feita através do trabalho, né, e de projetos. Eu peguei esse começo, me apaixonei por esse cara desde o início, né? Eu acho que eu respeito muito ele, a forma que ele lida, né? Não só pela perspectiva de negócio, mas pessoal também. E trabalhando vários projetos, né? Entre Rock in Rio, projetos proprietários de UEFA Champions League, mudando para PepsiCo, onde a gente também se relacionou bastante, projetos com marcas como Doritos, Lay's, Cheetos, que são lembrados até hoje em briefings, e a gente tem muito orgulho disso, né? Acabamos de sair de um briefing onde referenciaram um projeto de 2019 que a gente fez junto. Que legal! Eu falo a gente, muita gente, né? Sim. Toda essa galera aí que está por trás e que sabe muito mais que a gente. Mas pintou essa oportunidade pós-pandemia, né? Eu estava na PepsiCo na época e eu tinha essa intenção de empreender, e casou com o momento dele estar em um outro momento, né? Um pouco distante fisicamente do negócio, e a oportunidade que a gente tinha sem a previsibilidade pós-pandemia, onde devastou o nosso mercado. Era uma, se eu posso dizer, era uma consultoria, né? Eu não sabia nem como seria, nem ele, né? Foram descobrindo juntos. A gente foi praticando, fui me colocando à disposição do negócio, contribuindo da maneira que eu tinha, com um pouco da experiência que eu tinha do mundo corporativo, sendo cliente. E deu muito certo, né? Como ele falou, deu muito certo. Já são um pouco mais de 3 anos aí desde essa decisão. E feliz, né? Muito feliz com tudo que eu vejo, né? E com o pavimento, com um excelente pavimento que eu me encontrei. Pessoas com muito tempo de casa, e hoje eu percebo quanto essas pessoas valorizam o negócio, né? Pessoas que acreditaram nesse momento difícil, né? Naquele pior momento das suas carreiras, né? Das nossas carreiras, mas valorizaram as pessoas que estavam por trás para fazer a gestão do negócio. Então, muito em linha com o meu princípio, com o meu propósito, assumi esse desafio e sou muito agradecido por isso. Continuo trabalhando nas marcas, nas empresas que eu trabalhei. Eu já trabalhava com todas as marcas do portfólio, que também era um privilégio, e acho que era parte da minha intenção, da minha escolha,
de liderar estruturas de experiência nessas empresas. E hoje eu continuo atuando dessa forma, né? Clientes diversos, categorias, oportunidades de negócio diversas, né? Que vão muito além do Brand Experience, que é muito amplo, a gente sabe. E é isso, né? E super motivado aí pelos próximos 10 que virão por aí. E otimista de que a gente está no caminho para desenvolver o negócio cada vez mais. Claro. Bem, o Edinho comentou que são 80 pessoas, né? Vocês têm uma equipe fixa, vocês têm um escritório aqui em São Paulo. Queria saber um pouquinho como é que vocês estruturam a equipe de vocês, assim, como que... Porque cada agência tem um perfil, eu acho que isso em função dos projetos que atende, em função do que acredita também, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre isso e sobre os cases mais recentes, aí, os mais quentes, para o pessoal saber também o que vocês andaram fazendo mais recentemente, assim. Legal. Pode ir. Dá-lhe, João. Só para... Eu gosto de falar, né, João? Você sempre... Não, mas é porque hoje fixos são quase 50 e outros estão alocados em projetos, mas são pessoas incríveis. Né? Não são 80 fixos, mas é um grupo maravilhoso, né? E para falar de cases recentes é com o João, porque ele que tá ali no dia a dia. Envolvidaço. Acho que o nosso negócio exige multidisciplinaridade. Ó, consegui falar sem travar-língua. Vim treinando no carro. O nosso negócio exige multidisciplinaridade, né? E eu acho que a nossa aliança está sempre, a nossa fortaleza está sempre nas pessoas. Então, foi bom você tocar nesse ponto, porque a gente também vem se desenvolvendo pela perspectiva de pessoas. E, recentemente, a gente até desenvolveu uma nova diretoria de pessoas, né? Que não é uma diretoria de RH, para ficar bem claro. É uma diretoria de cultura e pessoas, né? Que vai nos ajudar aí a identificar toda e qualquer oportunidade que a gente tem para desenvolver o nosso negócio. Recentemente, a gente, além dessa movimentação importante, que acho que vale destacar, outras movimentações foram feitas, né, onde a gente está num processo de estruturar um departamento de compras, que é fundamental para o nosso negócio, que vai estabelecer uma relação muito próxima e estratégica com toda a cadeia de fornecedores e parceiros de negócio, que são fundamentais, né? Uma outra motivação recente é uma estrutura de 3D e arquitetura, né? Isso é super importante relevar, porque não só porque o cliente é visual, né? Ele não consegue só... ele tem que visualizar o projeto, né? Ele tem que visualizar o que a gente pensa, né? E a gente pensa muito. Sim, né? Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, mas o que seria, né, só pensar. Então, a gente tem que estruturar visualmente, além dos vários parceiros que a gente vem envolvendo nos últimos vários anos aí. Tá cada vez mais latente a necessidade de você desenhar o projeto, de você visualizar o projeto. Então, isso também foi uma movimentação recente. Temos outras estruturas, como uma área de processos, né, que é fundamental. E não é uma área de tráfego só, né? Também um tráfego para fazer gestão das várias demandas que entram, né? Ponderar cada vez mais as várias oportunidades que existem no mercado. E eu acho que, como bem considerado pelo Edinho e da essência da Sherpa, a gente vem motivando cada vez mais a proatividade para o mercado, né? Esse ano a gente está com um objetivo bem claro de voltar a promover ideias e não necessariamente só receber o desafio de desenvolver mediante briefing de vários clientes que a gente tem abertura hoje. A gente está num momento muito oportuno para isso, né? Então a gente vem dedicando tempo de qualidade na pauta para a gente voltar a desenvolver projeto diante de toda essa multidisciplinaridade que a gente tem para ser estratégico, né? Para não necessariamente corresponder um briefing, que acho que isso é parte... É fundamental. É fundamental e é parte mínima do nosso negócio. Básico, é né? o básico do nosso negócio. Né? A gente é percebido por diversas iniciativas que a gente propôs para o mercado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, a gente tem 10 anos de história. Né? A gente tem 10 anos de projetos desenvolvidos aí e muita coisa passou por ali. Como você disse também, a tendência, né? A gente olha para tudo que está acontecendo e vai acontecer. Sim. Até para motivar essa relação com clientes regulares, que hoje também é super importante para a gente, mas novos clientes que a gente ainda não atua.
que não necessariamente conhecem o nosso trabalho. Então, falando sobre cases recentes, acho que o mais fresco está aí o case de Beats, né, para Gaga. A gente fez uma mansão para os fãs, né? A gente tangibilizou um espaço de experiência onde a gente onde o fã podia experienciar a vivência praticamente dentro de um clipe da cantora, né? Os Little Monsters, aprendi. Legal. Assim. Aprendi esse termo, é super importante e é fundamental o quanto a gente, em tão pouco tempo, né? Eu acho que vale destacar esse case porque em pouquíssimo tempo foi uma oportunidade que veio em praticamente 20 dias da execução. Nossa! Onde a gente teve tempo para pensar. Briefing, projeto e execução. Brifar, né? Briefing, projeto e execução. No momento tão quente, né? Que o Rio de Janeiro estava... Os olhos do mundo estavam voltados. Os olhos do mundo pra voltados para o Rio de Janeiro. Mais de 600 mil pessoas chegaram no Rio de Janeiro para aquele momento. É uma praça que a gente que tem sua complexidade, né? Para execução. Imagina. E como a gente estava conversando no bastidor, né? Acho que toda a experiência exige um espaço, né? Uma locação. E eu acho que a maior complexidade desse, sem dúvida alguma, e talvez a nossa assertividade foi em ter um espaço para viabilizar essa ideia e valorizar também os clientes que foram parceiros aí do início ao fim. Ficou lindo? Ficou lindo, foi uma história muito bem contada. E acho que esse é o case de destaque mais recente. Mais recente. Super recente. Recém-entregue aí. Bem, gente, ter uma gente de 10 anos, vocês passaram por muitas fases, né? Teve a questão da pandemia, tem a questão do próprio negócio em si, né? E ter uma agência no Brasil hoje, ainda mais, né, que promove experiências, que hoje a gente fala de promover experiências, né? Mas quando começou era live marketing, né, Edinho? Que, enfim, né? Tem essas nomenclaturas, mas é tudo do mesmo universo. É um desafio muito grande, né? Como que vocês enxergam esse contexto, assim, de ter uma agência hoje no Brasil? E, cara, no que precisa se avançar, assim, nesse sentido? Primeiro é um privilégio. Ter uma agência, ter pessoas, trabalhar com marcas tão legais. Eu acho que o primeiro ponto é agradecer, né, pela história a quem passou, os clientes, as marcas, os colaboradores, porque é realmente um privilégio porque a gente se conecta com muita gente legal. A gente aprende muito no dia a dia. Né? Então, o próprio João me ensinou bastante, né? Eu como advogado, imagina ao longo desses 10 anos, aprender, desenvolver, liderar uma equipe, né? No qual você não tem domínio da matéria e conseguir ter a admiração dessas pessoas para que elas permaneçam muito tempo ali dentro, mas também vem muito da questão do lado humano, puxando um pouquinho a pergunta anterior, só que é muito desafiador. Muitas pessoas, teve um momento que eu falei com o João, que eu falei assim, João, eu não vou mais entrar na operação. Hoje, um dos grandes objetivos que eu tenho perante o mercado é que eles entendam que uma agência BTL de live marketing, que, perdão, eu não gosto dessa nomenclatura, Ninguém já te falei gosta. isso algumas vezes, sim. porque é só no Brasil que existe, então por isso que eu posiciono a Sherpa hoje como uma agência de marketing de experiência, porque hoje o que a gente proporciona é experiência, e essa experiência ela vai em toda a cadeia, desde uma experiência para quem trabalha internamente na Sherpa, que tem que ter uma boa experiência no seu trabalho, mas o cliente tem que ter uma boa experiência na condução do processo e o consumidor tem que ter uma boa experiência naquelas ativações, naquela entrega que a gente faz, independente seja uma ativação, onde quer que permeie, seja online, offline, mas tem que ter uma boa experiência. Mas hoje o meu objetivo mesmo é que o mercado entenda que ter uma agência BTL é tão estratégico quanto ter uma agência TL, quanto ter uma agência de PR, quanto ter agências dentro. Eu não quero pegar o espaço de uma TL porque eu não tenho essas valências. As minhas valências são outras, mas a gente fala muito em complementariedade. Hoje a gente também tem criatividade, a gente também tem estratégia e a gente tem execução, porque nem sempre uma ideia ela para de pé quando você vai aterrissar ela. Então, a gente fez esse combinado também e ele na liderança, na operação, no dia a dia, junto com o nosso time,
conseguiu demonstrar isso para os clientes. Eu trabalho muito, porque realmente é muito estratégico o que a gente faz. E a gente tem que entender também que, naturalmente, o mercado ele se moldou para que as marcas entendessem que a experiência ela faz parte de um plano de comunicação completo, de um planejamento de campanha, onde tem que se aterrissar e que talvez seja mais importante do que uma mídia na TV. Porque é onde você tem uma conexão real com o seu consumidor, é onde você consegue tangibilizar e comprovar que tudo aquilo que você fala é verdade. É verdade, sim. Então, somos tão estratégicos quanto aquela mensagem principal da campanha, por onde ela permeia, seja no digital, seja com creators, seja com mídia, que ao final o consumidor ele tem que entender que aquela mensagem ela é real e no dia a dia. Então, acho que um grande desafio que a gente tem para o mercado é que realmente eles entendam sobre o quanto estratégicos somos, o quanto mais inseridos dentro de uma marca, mais nós vamos compreender, e é naturalmente que as agências que já trabalham com algumas marcas há mais tempo, elas tenham, eu não vou falar privilégio, mas elas entendem mais sobre o posicionamento, qual que é o ponto de partida e o ponto final, né? O ponto de chegada, onde aquela marca ela quer chegar em um planejamento futuro. Isso é super importante. E hoje o nosso mercado enxerga as nossas agências, né? Não vou generalizar, mas a gente atua muito de forma pontual. E isso é muito difícil para a gente. Porque se de uma certa forma, quando a gente está falando de colaboradores, pessoas, de forma direta e indireta, e a gente vai falar de quantidade de pessoas, também somos geradores de emprego, também somos responsáveis por movimentar a economia em uma forma muito grande. E não é que hoje a gente busca FII, nada disso. Pode ser. É uma maneira que a gente esteja ali no dia a dia. Sim. E em vários clientes a gente fala, cara, eu não preciso de FII para eu estar inserido em momentos estratégicos de definição de marca. Eu faço questão de participar, porque eu quero contribuir com as minhas valências, com o meu posicionamento, com a minha expertise do que funciona, o que não funciona, o que para de pé e o que não para de pé. Mas é porque é super importante que enxerguem que esse momento, e todo mundo fala, podemos ter faturamento maravilhoso, né? Todo mundo vai olhar um faturamento, parte de finanças, qual que é o faturamento. Mas todo mundo esquece que a gigante fatia do nosso bolo vai para a produção. Não é um valor que fica dentro da agência. Ele entra e sai. Hoje a gente faz uma gestão financeira, a gente atua também como banco, porque o que a gente faz, que vem ativações, patrocínios, eventos, a gente tem aquele budget que é colocado. Grande parte deles, a gente tem que fazer o desembolso à vista, mas os clientes estão pagando em 60, em 90, em 120 dias. Então, a gente também tem que ter um compromisso e uma responsabilidade com finanças muito claro. E depois de um momento de 2, 3 anos praticamente parado com a pandemia. Sim. Então, né, vários clientes ajudam também bastante em projetos que desembolsam maiores valores. Eles sim dão um upfront dentro de uma frente, eles têm compreendido, muitos clientes entenderam isso durante a pandemia e contribuíram muito conosco. Mas é quando a gente fala da questão estratégica, né? Então, a partir do momento em que a gente faz o trabalho muito pontual, qual que é a segurança que a gente também vai ter para um desenvolvimento e crescimento, sendo que todo dia a gente vai entrar em uma arena, porque a gente participa de concorrências, com agências maravilhosas. Hoje a gente também está super bem posicionado e tenho certeza que eles também enxergam a Sherpa como uma agência, uma grande competidora, mas é uma arena para buscar aquele dinheiro, aquele projeto para trabalhar 8 meses até um faturamento, dependendo do projeto. Né? Quem dera se todos os projetos fossem tão rápidos como esse de Little Monster com beats para Ambev, mas são projetos, os nossos são complexos. A complexidade para colocar uma ativação, né, no ar é muito difícil. Então, tem essa parte de complexidade. Todo mundo pode achar que é uma videonovela, que é legal demais a gente viajar, estar nos melhores festivais, nos melhores eventos, mas ninguém entende a complexidade que está por trás.
né? Então, como um bom mineiro, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que a gente leva e os desafios de ter uma agência. Mas é muito gratificante, cara. Quando a gente chega no final e vê aquela entrega realizada, todo mundo celebrando, as pessoas que estiveram envolvidas. E eu falo, elas fazem parte da história, né? E naturalmente elas construíram a Sherpa. Então, a gente hoje passa por um momento de muito mais celebrar as pessoas do que celebrar os cases, entre outros. E com isso a gente também vem dando recompensas e trabalhando essas pessoas, porque se um dos nossos valores é tendência, cara, o que a gente pode promover para eles no dia a dia para que eles continuem motivados e busquem essas frentes? Então, a gente manda nosso time para o South by Southwest. A Mari acabou de voltar junto com o JV, que é um parceiraço nosso, da Design Week de Milão. Então, a gente sempre trabalha para enviar essas pessoas, porque se a gente tem que pensar fora da caixa, eles têm que sair da caixa. Sim, então, exato. é isso. Hoje, o que a gente tem promovido muito também para as nossas pessoas é a oportunidade, incentivando essa proatividade, cara, vai ter APAS, vai lá para a gente ver os estandes, para pegar algumas referências, tem todas essas frentes. Como que a gente motiva essas pessoas também a saírem ali da operação do dia a dia, que é muito maçante, mas para vivenciar coisas novas e trazer novas referências para dentro de casa? Porque você vê referência, né? Até todo mundo trabalha com isso, tem Pinterest cheio, Instagram cheio de post do Promovil, indo para um lado para o outro, né? Mas você vivenciar isso, ainda mais quando você vai promover experiência, às vezes é uma coisa sensorial que você vê ali e você não consegue compreender, de fato, né? Então é muito... um faniquito quando eu olho o computador da criação e tem 88 abas abertas. Eu falo, gente, é impossível. Mas eles são super capazes, é demais. Sim, sim. Mas é interessante acompanhar essa movimentação, porque do lado de cá eu percebo muitas agências que funcionam no tático. Eu acho que todas elas, né, acabam tendo que fazer dessa forma, mas poucas se posicionam pra, tipo, cara, eu tenho que estar na estratégia junto. Inclusive, é uma frente que a gente tem trazido aqui, Promovil hoje, a gente colocou isso como propósito, né? Posicionar que o Brand Experience, o marketing de experiência, ele é estratégico, né? Na comunicação com as marcas. Trago, inclusive, os contratantes, os clientes de vocês aqui, para provocá-los e a gente refletir sobre isso, né? E todos eles confirmam esse compromisso. E eles confirmam, mas na hora da prática também, né? E eu entendo que tem os desafios do lado de lá, mas é uma questão que vai se transformando, né? Mas é o reflexo de uma maturidade, eu acho, de agência, né? Porque quando você coloca isso à prova, você vê que nem todas as agências ou também não estão interessadas, porque cada uma tem o seu perfil, né? Às vezes estão mais confortáveis ali em só entrar no tático, de executar e tal, mas eu acho particularmente um movimento muito importante mesmo para a gente conseguir consolidar. E numa era em que a gente está valorizando tanto o humano, né? Eu faço umas conversas paralelas também com outros profissionais, porque tem essa questão. Hoje a gente está vivendo a era de ouro, né? Nossa, tudo é experiência, a moeda social hoje em qual experiência você está investindo o teu tempo, né? E isso a inteligência artificial não consegue entrar, né? O que a gente faz é muito humano. Então, isso que você falou, né, da Sherpa ser muito humana, me toca muito e faz total sentido, até por conta dessa movimentação da comunicação como um todo, né? A gente está passando por uma nova revolução industrial, né? Naturalmente, ela tem acontecido. Eu sou um admirador e super a favor da inteligência artificial, mas eu não acho que ela vai conseguir substituir o que o nosso time, o nosso mercado entrega, que é a sensibilidade. Você pode... Eu não vou falar tempo, porque a inteligência artificial, ela realmente ela surpreende, né? A gente pode falar que daqui 2 anos ela pode sim, com os robôs, fazer uma produção e tal. Não tem, mas não quero entrar nessa pauta. Mas hoje ela não vai substituir a criatividade, a estratégia que está sendo construída ali, qual que é, não é o recado, qual que é a sensação que a gente quer passar. Isso ainda é muito humano. Mas eu acho que a inteligência artificial ela vai ajudar muito, vai otimizar muito o processo, né, de produção, né? O processo para operar. Então,
Mas a gente está passando por essa revolução. A gente tem que aceitar que já é uma realidade. A gente tem que tentar incorporar da melhor forma possível. E clientes não é para que tenham ideias e tragam naquilo ali. Mas é como a gente consegue otimizar a hora homem. Porque também temos projetos e clientes que pagam conforme a hora daquele profissional. Então, até isso, ele vai ajudar e não vai pegar o emprego, nada disso. Mas como podemos utilizar para contribuir? Mas precisamos ser estratégicos. Para que a gente tenha essa segurança, consiga desenvolver ainda mais, investir mais dentro dessas frentes, as pessoas têm que nos enxergar. E a gente já pratica isso, independente. Eu acho que isso é uma mentalidade, né? É uma coisa que a gente coloca dentro de casa, onde as pessoas elas têm que se portar independente do ponto de contato, proporcionando uma boa experiência. Eu não estou falando que isso é só balançar a cabeça e ser uma pessoa legal, mas se portar de uma maneira estratégica perante o cliente, perante o fornecedor, com muito respeito, porque antes de tudo vem esse lado humano. Então, a gente tem conseguido muito dentro dessa frente, eu não vou falar destacar, mas nos posicionar desta forma perante nossos parceiros, independente do ponto de contato. Sim. E você, João? Não, acho que ele falou muito bem sobre tudo, sobre todo o nosso desafio diário, né? E todas as formas que a gente lida com eles. Mas eu queria destacar um ponto da previsibilidade, né? O nosso negócio não prevê essa previsibilidade, né? E como ele disse, menos sobre algum contato que a gente venha fazer com determinado cliente. Vamos espelhar o contrato que vocês têm com a publicidade, né? Com a ATL, com a comunicação. Mas tem muitos clientes que chegam para a gente e falam, vocês também fazem. E clientes grandes que não necessariamente nos procuraram pelo que a gente mais sabe fazer, né? Que é essa experiência em campo, né? Para consumidor. A gente vem trabalhando muito com eles, né? Eu acho que sobre a ótica da estratégia, que a gente vem falando bastante aqui, que é o que motiva o nosso negócio, a gente vem trabalhando muito com esse universo da publicidade também, né? A gente vem fazendo contatos propositivos para mostrar um pouco do quão estratégicos a gente é, do quão relevantes a gente é em determinada campanha ou em determinado desafio de negócio. Eu acho que quanto mais a gente sair, né, eu gosto desse termo, né, sair da casinha e sair da agência mesmo, ir para a rua, ver o que está acontecendo, e não só a gente motivar isso através dos nossos, mas a gente também se reciclar o tempo todo e ver e tá onde a oportunidade está, acompanhando no detalhe, né, com parceiros estratégicos, como vocês estão com a gente em vários deles, é fundamental para a motivação do nosso negócio. Tem uma outra coisa que a gente lida com muita frustração, né? Tem muito projeto que a gente desenvolve, muito projeto que a gente, infelizmente, não consegue, por determinado motivo, executar. Então, esse lado humano nosso, né, e essa parcela de estamos investindo numa diretoria de pessoas, de cultura, para motivá-los que o negócio está com a gente, né? A gente, através das nossas pessoas, a gente consegue motivar qualquer negócio. Então, frustração por participar de um processo de concorrência e, infelizmente, não evoluir nele, frustração de desenvolver um projeto e, infelizmente, não conseguir executá-lo, frustração do mercado, né? E todas as adversidades que a gente enfrenta no dia a dia, frustração da não previsibilidade do negócio, né? Pô, mas espera, vocês estão objetivando o negócio dessa forma. E os primeiros 3 meses, acabei de fazer uma reunião estratégica com o time para passar pelos números e como a gente está. Isso é um outro ponto fundamental, né? A gente lida com muita transparência, né? Isso também vem do Edinho, a gente desenvolveu cada vez mais a forma que a gente conduz a relação com todos os colaboradores. Então, até a tia Sandra do cafezinho, ela tem acesso ao momento em que a gente se encontra. Porque ela também é parte fundamental do nosso negócio, né? E a gente valoriza tanto quanto o Paulo Baba, que é o gestor da criatividade, do planejamento estratégico junto com a Mari, né? Ou com a Lu, né? Que é a nossa head de negócios. Ou com a Larinha, que é a nossa gestora de operação. Todo mundo, não é só a liderança, né? Todo mundo precisa estar orientado para o negócio. Quais são os objetivos, quais os caminhos, o que falta para a gente atingir, valorizar as pessoas, né, pelo atingimento até determinado momento e, a partir daqui, o que é que a gente vai fazer diferente para continuar nessa toada, já que a gente não pode prever o que vem pela frente, né? São motivações que eu acho que diariamente a gente lida ali para
para ter essas pessoas cada vez mais motivadas e desenvolvidas para pensar diferente, né? Para pensar em verticais de negócio, para pensar em soluções que não necessariamente foram desafiadas, seja no briefing ou seja num projeto que ainda não foi briefado. Então, acho que o nosso negócio é muito constante, né? Ele está acontecendo o tempo todo, mas você precisa ser visto para ser lembrado, né? Mais ou menos é um pouco dessa dinâmica diária de estar no momento certo, na hora certa, no lugar certo, se relacionando com as pessoas certas e tá olhando para tudo, né? Seja no SXSW, seja no Design Week, né, de Milão, seja na APAS, né, que aconteceu recentemente. Parte do nosso time estava lá com os nossos olhos para trazer motivações, até para ver o que esses vários parceiros que motivam e desenvolvem vários desafios de negócio conosco, o quanto eles podem contribuir e continuar contribuindo. Isso é um pouquinho do ônus e bônus de ter uma agência. Não, eu acho que vocês conseguiram retratar super bem, inclusive. E eu queria perguntar de futuro. O que você falou? Eu espero estar aqui nos próximos 10 anos. Estaremos. Estaremos. Maiores até, né, João? O que tá vindo por aí? Que pode ser falado tem uma já. que o mercado já sabe, né? Que pra gente foi uma experiência super positiva, que é o início de trabalho perante o setor público. Então, tivemos aí o privilégio de ser uma das 4 agências vencedoras aí dessa última licitação do Banco do Brasil, né, para um lote junto com a V3A. Então, são amigos também, a gente sempre faz muita questão de se relacionar bem com o mercado. Então, é um contrato de 5 anos que as pessoas podem olhar e falar, nossa, se deram muito bem. Nos demos no sentido de ter um grande cliente, né? Mas existem peculiaridades do contrato que as pessoas não sabem. Não é obrigatório aquele investimento, né? Onde a gente tem que fazer. Existe ali um modelo de divisão. O banco é muito grande, você tem diversos fatores. Então, é muita coisa que a gente também precisa desenvolver com o banco e mostrar as nossas valências e etc. para mostrar para eles quais são as frentes onde a gente tem uma capacidade muito legal de entregá-los. Então, eles estão super felizes. Agradecer a equipe do Banco do Brasil. Acho que, né, raramente a gente é tão bem recebido quanto fomos por eles. Então, vou pedir até desculpa que daqui a pouco eu tenho que ir para Brasília. Mas para a gente foi uma vitória muito grande, é um grande contrato, é uma grande marca, é um grande banco, representa o nosso país, que a gente tem muito orgulho também de ser brasileiro. Né? A gente vai ter a possibilidade de atuação, tem algumas frentes ainda a serem definidas, mais norte, nordeste, ou sul, sudeste, centro-oeste, atuar no aspecto nacional, que hoje a gente já tem essa capacidade e eles entenderam isso para que fôssemos selecionados nesse processo de licitação, que é um processo super complexo. Então, hoje, essa unidade, esse contrato é tratado como uma nova unidade de negócio, assim como em 22 eu chamei o João para tratar o Rock in Rio como uma nova unidade de negócio, que o PH vai liderar, eu vou estar muito presente também nesse contrato, é uma nova frente. A gente também pensa em expandir para outras frentes. Eu tive uma conversa com o João essa semana que um dos meus propósitos, agora, né, com uma cabeça empreendedora que não para, mas como a gente consegue criar um grande grupo que ofereça soluções personalizadas e com uma velocidade e criatividade diferente, já que o mercado demanda valências em outras áreas. Então, quando eu falo um grupo, como a gente pode se associar a uma agência que tem um foco específico em Creators Economy, que é algo muito grande, já que grande parte da verba de publicidade tem ido para esse mercado, mas que está em um momento de desenvolvimento. Eu não vou falar que a Sherpa vai virar uma agência de Creators Economy, mas como que eu consigo proporcionar isso aos clientes de uma forma, desde um planejamento inicial, ao invés de
e vou me tornar mais estratégico, porque a partir do momento que ele tem um stakeholder para gerenciar, uma agência para gerenciar que entrega essas frentes, não vai ser necessário que ele tenha 6, 8 agências no meio. Não é que eu competir e trazer, mas é para facilitar esse processo e, querendo ou não, é algo que faz parte do nosso dia a dia. Então, algumas experiências que a gente faz é também pensando na amplificação por meio dessas pessoas. Não só ali a experiência do consumidor ou do executivo. Trazer um pouco mais de visão estratégica em eventos B2B, que é uma coisa onde a Sherpa é muito reconhecida pela experiência no B2C. Mas é como eu consigo trazer toda essa inteligência do B2C, mas também para um evento, para uma frente B2B, que hoje a gente já tem uma capacidade, a gente tem mostrado isso, mas é aquilo, é se posicionar. Eu não preciso que o cliente pergunte se eu faço aquilo. Ele vai entender que nós também temos essa expertise. Todo mundo olha a Sherpa como uma referência em projetos proprietários, mas não é só projetos proprietários, as pessoas têm que entender que somos referência pelo nosso processo de construção daquele plano para chegar àquela experiência. Independente se é para consumidor final, se é para um relacionamento B2B, para onde que a gente vai. Então, e como que o creator, o amplificador ali, né, que é super importante e relevante hoje dentro da campanha, é como ele entende que nós também estamos proporcionando uma experiência onde ele vai ter uma facilidade de amplificar aquela mensagem e realmente ser aquilo de uma forma, porque a gente tem que pautar pela verdade. Sim. Né? Então, volto naquilo que eu falei. Então, a gente também tem que saber trabalhar para essas pessoas, com essas pessoas. Então, hoje a gente vai focar num plano de expansão para que sejamos reconhecidos através de parcerias, quem sabe fusões, alianças. Legal. A gente está super aberto para ir já conversando com alguns players para que a gente realmente consiga proporcionar essa inteligência estratégica para esses clientes. Né? E aí tem também uma outra vertente de esportes, não é tão Sherpa, né? É Sportente, mas é uma outra agência, onde a gente também quer trazer essa inteligência. Né? Eu que vivencio o esporte há 5 anos, vejo essa necessidade e a possibilidade do profissionalismo dentro do esporte. Então, analisando aí a tendência e o desenvolvimento é o que a gente quer levar isso para a Sherpa, nessa visão, onde temos ótimos líderes, temos ótimos contratos para poder amplificar isso, onde eu consigo também amplificar uma outra frente, para que a gente realmente seja reconhecido como pessoas estratégicas para o mercado e conectar. Nada melhor do que você conhecer pessoas legais, pessoas inteligentes, onde você consegue construir. Eu sou uma pessoa muito próxima, né, João? Eu tenho essa facilidade, então... Tem mesmo. Você é muito carismático, Edinho, é impressionante. Não, é impressão sua. Não, Porque ninguém me viu bravo aí, deu objetivo, né, João? Mas hoje é porque realmente eu acho que a gente consegue construir coisas legais no mercado. Se a gente conseguiu construir, né, ao longo desses 10 anos, um portfólio tão robusto, marcas tão importantes, amigos e parceiros também, né? Porque por trás de marcas também são pessoas. Ao final, a gente está falando de pessoas. Sim. Mas é super importante para que a gente continue trazendo e proporcionando isso não só para o mercado, mas também para essas pessoas, trazendo mais novidade, mais tendência, que é uma coisa que a gente adora quando vê tudo pronto, todo mundo feliz, todo mundo celebrando. É a recompensa que a gente tem. Né? Dinheiro não é o que a gente busca, dinheiro é consequência daquilo que você faz bem feito. Então, dinheiro nunca vai ser o nosso propósito. Nosso propósito vai ser sempre, ao final, celebrar. O João fala muito isso, né? A gente tem o bingo do João lá na Sherpa, mas que sempre quando vai passar uma mensagem, a gente faz o bingo ali de algumas palavras, mas a palavra que eu acho que a gente gosta e admira muito é celebrar. E, ultimamente, todos os nossos Basic Camps, que são essas reuniões estratégicas de transparência para a equipe, a que a gente mais tem escutado ultimamente é vamos celebrar porque a gente está fazendo da parte certa. E o que a gente quer é isso. Isso é um ponto muito importante. Um pouco de festa também, né? Gostam. Todo mês a gente faz o aniversário antes do mês. Né? Não é só um momento para a gente celebrar as conquistas, né? Para a gente endereçar os pontos de oportunidade que a gente tem em eventuais processos.
Mas isso que ele trouxe da aliança, né? Eu acho que é muito interessante a gente destacar, né? A gente olha para os concorrentes como uma motivação extra, sempre. Mas, ao mesmo tempo, o nosso mercado se descentralizou, né? Pós-pandemia. E abriram novas oportunidades para novos players, né? Você falou que a gente está na época de ouro, é o momento da experiência ao vivo, né? E o que nos motiva, sem dúvida alguma, é ver a resposta imediata àquilo que você pensou durante tanto tempo, né, para fazer. Eu acho que em diferentes lugares, seja numa convenção de vendas, numa APAS, né, numa convenção de supermercadistas, seja numa experiência proprietária para determinada marca, né, ou para determinado título, ou para determinado fã, né, ou paixão que ele dedica a determinada personalidade, como a gente falou recentemente do case de Beats, na mansão lá no Rio. Essa aliança é fundamental. Eu acho que a gente tem que enxergar assim como competidores para motivar que a gente melhore sempre, mas ao mesmo tempo o nosso negócio precisa estar mais unido, né? Porque eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que são pessoas por trás das marcas, têm suas preferências, né? A gente concorda, né? Com muitas aspas, com relação aos processos de concorrência que a gente se depara. Isso também nos motiva, né? Sem dúvida alguma, que eu acho que é um pouco da expectativa de cada cliente, né? Desafiar cada vez mais quem é que vai trazer a melhor proposta. Mas a gente, unido, a gente também desenvolve esse briefing, também desenvolve esse desafio ou esse momento anterior de participar até antes da escolha, né? Que aí eles podem extrair cada vez mais do nosso potencial, do nosso melhor. E o Edinho trouxe isso muito bem. É isso, né? Valorizar o processo, mas ao mesmo tempo valorizar o nosso lado do quão estratégico a gente pode ser em qual momento e seja qual for o desafio para esse negócio. Sim. Eu acho que foram muitas lições aprendidas. A gente já chegamos ao final aí dessa conversa, mas sim, passou rápido. Você viu? Super. Falei para vocês que passava muito rapidinho, mas nossa, foram várias lições e eu gosto muito, óbvio, né? A gente adora ouvir de uma outra pessoa aquilo que a gente acredita, né? Então, nossa, vocês traduziram, tipo, muitos dos meus pensamentos. Eu fiquei feliz por essa parte também, né? Mas eu acho que é também muito inspirador para outros gestores, quem tem agência, quem está contratando do outro lado, porque muitas vezes não sabe direito da realidade, né? Acha que a vida de novela também, pro resto do pessoal também, né, Edinho? Eu passo praticamente pela mesma situação, mas vocês têm um desafio muito maior aí, né? No dia a dia e eu acho que, João, essa mensagem que você passou por último de ver o desafio e se motivar a partir dele, eu acho que é um ponto, assim, super relevante, né? De você continuar sendo apaixonado pelo que você faz. Uns anos atrás, eu vi um mercado, e ainda existe esse mercado, né? Essa parcela do mercado que fica muito apegada aos desafios e parece que é tudo muito difícil e só tem problema. E daí, foi quando eu cheguei, né? Eu cheguei no Promoviu tem 7 anos. Eu falei, cara, mas por que o pessoal continua trabalhando com isso? Então, se é tão ruim, se é tudo tão chato, né? E daí foram aparecendo, inclusive, empresas como a Sherpa, outras também parecidas, que compartilham desse mesmo estilo, né? E eu fico muito feliz de ver que isso se desenvolveu, né? Foi uma coisa que cresceu, né? Praticamente um movimento, assim, né? Silencioso, foi crescendo. Então, eu fico muito feliz também de ver vocês com tanto sucesso aí depois de 10 anos. Obrigado, e já ansioso pro de 20, né? Para gravar o Na Escuta com de 20 anos. Exato, exatamente. Teremos um Na Escuta de 20 anos. Bem, obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Algum recadinho final? Só agradecer. Agradecer a Deus, agradecer minha esposa, meus filhos, agradecer por todos que passaram pela nossa vida nessa frente, todos que ensinaram. Eu vou chorar. 10 anos feliz. Obrigado. E todos os Sherpinhas. Amo vocês. Eu sempre falo, amo vocês. Eles ficam bravos, mas é verdade. Não, acho que é isso, cara. Acho que a gente está muito feliz de ter chegado até aqui. A gente sabe que não foi fácil, né? Eu acho que é uma lida diária, sem dúvida alguma, que envolve muita emoção.
Mas a gente falou muito em pessoas aqui, né? Muito, muito, muito. E eu queria agradecer a essas pessoas, né? Sejam nossas alianças, né? Nossas fortalezas. Eu faço questão de fazer isso em praticamente toda a abertura de pauta que a gente faz semanal. E encerro dessa mesma forma. Agradecer vocês, né? Pela parceria, né? E pela relevância que vocês são no nosso mercado. Você, pessoalmente, Cindy, contagia, né? A sua motivação, a sua felicidade em fazer o que você faz tão bem. Então, parabéns. Agradecer aos familiares, sem dúvida alguma, né? Que permitem que a gente... Eu também vou... que permitem que a gente acorde todo dia, né? Motivado para fazer isso que a gente faz e lida com tanta coisa. É isso. Eu acho que a gente está cada vez mais pronto para os próximos e o melhor sempre vai ser o que está por vir. Sim, com certeza. E essa é a palavra que a gente motiva todos os Sherpas, né? Que são fundamentais, a gente falou pouco deles, são fundamentais para chegar a todo e qualquer pico, né? Seja ele o mais complexo. Ninguém sobe um pico, ninguém escala um pico sem a ajuda de um Sherpa. Então, essa é a nossa mentalidade, essa é a nossa motivação e... Bora para os próximos. Bora para os próximos. Eu fico feliz de ter acompanhado também Rock in Rio 2022. Eu tava lá com a Edinho, cobrimos. Platinando o cabelo, né? Nossa. Que loucura. The Town. Que loucura. The Town 2023 também, com Mondelez, né? Estava lá também. Rock in Rio do ano passado. The Town, Lola desse ano, a gente tá... South by South foi há 2 anos, verdade. Então a gente tá sempre muito junto, né? É um prazer, uma felicidade também compartilhar dessa história com vocês. E o próximo é o João que vai platinar o cabelo. Ele já isso aí. Aproveitar que ainda tem bastante. Sim. Bem, gente, é isso. Muito obrigada, estamos finalizando mais um Na Escuta. Não deixe de acompanhar o Promovil em todas as redes sociais, né? No LinkedIn, no Instagram, a gente está sempre atualizando com muito conteúdo de qualidade para vocês. Temos um grupo no WhatsApp agora que a gente atualiza com as notícias fresquinhas. Eu mesmo tenho me atualizado com o Promovil via grupo do WhatsApp. Convido vocês a entrarem lá e eu vejo vocês no próximo programa. Tchau, tchau.